capítulo 12 do nosso livro de História de Israel, estamos na página 29 do material fornecido a vocês. Ele diz, Rabi Salomão Itzhak. Salomão Itzhak, que viveu de 1040 a 1105, é também identificado pelo acrônimo Rashi. Bom, esse Rashi, uma pausa aqui para falar para vocês, ele é até muito interessante, você tem livros dele traduzidos em português. Eu tenho uma coleção dele, do Pentateuco, um comentário sobre o Pentateuco de Rashi, que eu já tirei ali alguns trechos para poder comparar, né, alguns pensamentos dos rabinos. Então, ele para alguns, ele é o maior rabino de todos os tempos, né? Vai ter essas variações. E o comentário prossegue. Esse acrônimo tem duas possíveis origens. Deriva de Ra, de Rabi, S de Salomão, Ben Itzhak, que seria Rabino Salomão, filho de Isaac. Ou ainda Rabi Shel Isaac, que seria Rabino de todo Israel. Ou seja, alguns acham que eles chamavam ele de Rashi, significando que ele era o rabino de todo Israel, que, vamos dizer, quem conviveu com ele certamente foi um grande sábio, então admirava muito os ensinos dele. Então, por isso que eu disse, tem obras dele traduzidas para o português, um comentário sobre o Pentateuco. O comentário prossegue. Rashi é considerado o principal comentarista da Tanakh, Antigo Testamento, e da Gamará, do Talmud. Da Tanakh, Rashi só não comentou os livros de 1º e 2º Crônicas. Os livros judaicos normalmente trazem os comentários de Rashi, a Torá em português. É um exemplo. Eu coloquei até aí para vocês poderem ver a coleção que eu tenho essa coleção dos comentários de Rashi. Então, são comentários bem interessantes, se vocês quiserem adquirir, para conhecer a visão, a cultura judaica, né? Coloquei também a Lei de Moisés, a Torá, como é publicada hoje em português, você pode também adquirir esses livros. Bom, e depois coloquei para vocês uma imagem, vão trazendo textos, né, de comentários desse rabino, para vocês verem como veio o comentário. Ele vem em português com comentários embaixo e ele vem também em hebraico, ok? Quadrático e o hebraico mais antigo. Então ele vem o mesmo texto em diversas formas, ok? Aqui é a figura da página da Torá em português. Bom, e depois o capítulo 13, o Rabi Moshe ben Maimon. Moshe ben Maimon nasceu em Córdoba, na Espanha, em 1135 d.C. Seu nome significa Moisés, filho, bem de Maimon, conhecido popularmente como Maimônides. Tá bom? Eu até li um texto dele para vocês, descrevendo o estado de Jerusalém. Então ele foi em Jerusalém e viu que o estado da cidade estava realmente lastimável, principalmente os pontos judaicos. E Maimônides, ele é também um escritor famoso. Nós temos obras dele em português traduzidas que você pode adquirir, tá bom? Então ele é conhecido popularmente como Maimônides. Deixa eu falar antes sobre essa data 1135 com vocês. Nesse período, a Espanha, ele nasceu em Córdoba, na Espanha. Nesse período, ela era dominada pelos muçulmanos. Então, os judeus têm paz nessa região. Os judeus vão se desenvolver muito, ok? Em cerca de 300 anos, eles serão expulsos dessa região. Os muçulmanos serão expulsos. E aí vai começar uma perseguição feroz aos judeus. Então, uma região da Europa onde os judeus tinham um pouquinho de paz era a Espanha. Nesse período, então, se destaca esse rabino Maimônides, conhecido popularmente como Maimônides, pois em latim o sufixo ides significa filho, logo filho de Maimon,
que era o seu pai, né? Moisés. Ele é também conhecido pela abreviatura de Rambam, que significa Rabi Moshe Ben Maimon. Então, às vezes você vê em algum livro, às vezes falando Rambam está falando de Maimônides, esse sábio. Maimônides é considerado o rabino mais importante da história de Israel. Tanto que existe um pensamento popular entre os judeus que diz: de Moisés a Moisés, nunca houve alguém como Moisés. Porque Maimônides, na verdade, é Moisés, né? O nome dele é Moisés. Ou seja, de Moisés, que recebeu a lei no Sinai, até Moisés, filho de Maimon, não houve ninguém como eles. Então, e esses, então, seriam os maiores de todos os tempos. Eu coloquei aí algumas obras de Maimônides para nós conhecermos nessa história de Israel, né? As principais obras dele são O Guia para os Perplexos. Eu tenho esse livro, é bem interessante. É uma defesa da Torá e da existência de Deus. Ele influenciou as obras de Tomás de Aquino. O católico Tomás de Aquino, ele escreve, né, diversas defesas sobre a existência de Deus, e a história comprova que ele se inspirou em Maimônides, tá bom? Nessa obra, Guia para os Perplexos, para explicar a questão da existência de Deus, usando até filosofia de Aristóteles. Tudo é um livro bem interessante. Ele tem também a Mishneh Torah, escrita entre 1170 e 1180. Esta obra é reconhecida pelo judaísmo atual como um dos mais importantes comentários produzidos sobre a Torá, que é o nome dado pelos judeus aos 5 primeiros livros da Bíblia hebraica. Então, aí coloquei aí os livros como eles são chamados em hebraico. Tá bom? E Torá, então, diz que o melhor comentário de todos é o comentário de Maimônides. Existe assim, a maioria, dos judeus fala de Maimônides, apesar de outros falarem de Rashi, e alguns falarem até de Hillel, que viveu lá nos dias de Jesus.